E vem conferir a crítica do filme Identidades em Jogo. E eu acabei de assistir um filme que chegou agora na Netflix em outubro, chamado Identidades em Jogo. Mas antes de entrar no filme e realmente falar a crítica do que eu acho dele, eu queria falar um pouco o quanto me incomoda o marketing que a Netflix faz dos seus projetos. Porque, por exemplo, Identidade em Jogo é um filme que eu descobri por acaso que ele existia na Netflix. Primeiro eu vi o pôster sem querer e achei um pôster muito bonito, muito interessante. Sabendo que é um filme de terror e que eu gosto do gênero, eu fui procurar a sinopse. E a sinopse conta a história de um grupo de amigos que vão acabar trocando de corpos através do jogo. Isso é a sinopse básica. O pôster é interessantíssimo. A sinopse é muito interessante também. Mas quando você pensa na Netflix, eles não divulgam esse tipo de filme. E por que eu falo isso? Porque quando você fala de grandes lançamentos, como recentemente teve o Poço 2, você acaba vendo uma grande quantidade de marketing investido neles. Por exemplo, Round 6 vai ganhar uma segunda temporada. Então o marketing já está forte desde o primeiro trailer que foi divulgado. Desde o primeiro pôster, passando também pelas primeiras imagens de bastidores. Mas a Netflix tem muito filme com ideia muito interessante e que é facilmente vendido, que o público facilmente gostaria de consumir e que a Netflix simplesmente joga de lado. Simplesmente não divulga, não lança trailer, ou quando lança em redes muito do lado, e aí você vê que eles simplesmente não ligam para muitos projetos. Isso não quer dizer que Identidades em Jogo é um filme bom. Na verdade, eu não gostei do filme, mas eu tô falando isso porque realmente é um filme que, se eu trabalhasse na Netflix, iria tentar vender. É um filme que fala com um público mais jovem, tem um elenco mais jovem que não é tão conhecido, mas chama a atenção, um bom pôster, uma boa sinopse, era para poder vender mais. Era para pelo menos as pessoas estarem um pouco mais interessados em querer consumir. Mas infelizmente, muitos projetos como esse, a Netflix deixa de lado, lança de qualquer jeito e vira um descarte dentro do streaming. Infelizmente, porque de novo, tinha potencial. Não é só a Netflix que faz isso, outros filmes também acontecem em outros streamings, mas a Netflix, que é o maior streaming hoje em relação à quantidade de conteúdos originais que coloca, poderia realmente focar um pouco mais no marketing como vende isso. Agora falando um pouco em Identidades em Jogo. Como eu falei, a sinopse é muito interessante. E se for dividir o filme em começo, meio e fim, que seria a estrutura de 3 atos, mais ou menos assim, eu sei que é muito mais profundo do que isso, falar sobre isso. Eu nem gosto de usar essa estrutura, porque ela não é o padrão dos filmes, e é o que era lá do começo, de quando eu falava de cinema, o cinema mudou muito. Se for pensar mais dessa forma, o filme ele começa muito bem, o desenvolvimento já não é das melhores coisas possíveis e a conclusão é bem decepcionante. Porque esse começo de filme, ele consegue realmente conversar com uma nova geração, colocando um grupo grande de amigos que estão se reencontrando. E já que esse filme vai ser sobre identidades em jogo, como o nome fala, que seria os personagens mudarem de corpo, é uma ideia muito boa. Porque imagina, num grupo de amigos, muitos acabam escondendo segredos, não escondendo segredos, tendo uma revolta por alguém ali, e você mudar de corpo, eu imaginei que a ideia do filme seria, eles iriam mudar de corpo, e a partir daí eles iriam pensar como os outros pensam. Então a partir desse ponto, o filme conseguiria criar drama, criar mistério, criar revolta, e o terror barra suspense que esse filme poderia desenvolver muito bem. E o começo ele começa bem porque ele apresenta bem os personagens, e não porque ele desenvolve bem os personagens, mas o que eles acabam fazendo de uma forma muito interessante. Eles apresentam características físicas e também de personalidade que faz com que você, como público, facilmente saiba quem eles são. Porque num filme com um grupo tão grande, quando terminar o filme, você não vai lembrar o nome de todo mundo ali. São muitas personalidades, mas você sabe quem é o cara que vai casar, quem é a menina que ela é mais tranquila, que tem uma vibe diferente, quem é a blogueira, quem é a mais tímida, e dos homens é a mesma coisa, o cara que curte mais festa, o que é mais retraído, o que é considerado maluco pelo grupo. Então apesar de você não saber direito o nome deles, porque são muitos personagens para você decorar todo mundo, a menos que você veja mais de uma vez, ou realmente já focado muito no filme, pelo menos em características físicas e de personalidade, eles conseguem te marcar. E o começo eu falo que ele conversa bem com uma nova geração, porque é um começo muito acelerado, e aquele começo que realmente ele te prende porque é muita informação ao mesmo tempo jogada em tela, e você meio que se interessa por aquilo, porque você fala, bom, com essa personalidade de cada um, quando eles começarem a mudar de corpo, vai ser algo muito interessante. Então o começo é muito promissor, e até a direção brinca bastante com isso em alguns aspectos que se perdem ao longo do filme, como por exemplo, como ele apresenta os personagens e como a direção brinca com as cores.
Isso é uma coisa que eu tava gostando muito no começo do filme. Como a direção parecia ser diferente de uma padrão, quando apresentava um personagem e brincava com a cor vermelha, verde, azul. Essas cores não estão lá de graça. Elas também criam um estilo de mistério e que o filme vai entrar na fantasia, mas mais do que isso. Quando você pensa nisso, você vê que as cores que aparecem diz muito sobre a pessoa que está entrando no ambiente. O vermelho de perigo, o verde de calma, o azul um pouco de preocupação. Essas brincadeiras funcionam bem. E aí eles começam a mudar de cor, porque é quando o filme realmente começa a acontecer. E relaxa, a partir daqui eu não vou entrar mais profundamente no filme, porque caso alguém veja o filme e queira assistir, eu não vou dar spoilers. Mas essa metade do filme, que era a parte mais promissora, que seria depois que se apresentou, você vai desenvolver esses personagens através de como eles mudam de corpos, aí não funciona tão bem. Aí o roteiro não consegue ser tão impressionante e tão interessante na forma de como ele vai desenvolver esses personagens. É praticamente um personagem queria ficar com uma outra personagem, uma tinha vontade de ser a outra, mas a parte de realmente entrar nessas discussões que seriam interessantes não funciona. Então nos dois lados promissores deles mudarem de corpo, não funciona pra mim. No primeiro ponto, na primeira aspecto, que seria eles mudarem de corpo pra realmente tentarem ser uma outra pessoa, se você fosse outra pessoa, como você seria, eu acho que o filme ele fica muito no raso, ele fica muito no básico. Eu acho que na hora que o roteiro poderia ser um pouco mais profundo e discutir personalidade, a pessoa como ela é afim de ser quem ela não é, como cada um pensa no outro, eu acho que o filme ele fica muito raso. Ele fica focado muito mais em realmente fazer algo mais adolescente do que entrar em discussões muito interessantes que poderia ter ali, de realmente pensamento, pessoa, quem ela é, quem ela deixa de ser. Tem uma personagem muito interessante que desde o começo do filme ela mostra que ela sonha em ser uma outra personagem. Quando ela entra no corpo dela, você vê como ela realmente vira aquela personagem. É uma ideia muito interessante de personalidade dela, de ser quem você não pode ser, que o filme praticamente joga de lado e não consegue trabalhar. E a segunda parte fica muito isso, eles trocando de corpo, sem realmente se aprofundar em coisas interessantes. E quando o filme começa a ficar legal, que aí eu não vou entrar por ser spoiler, acho que aí o filme começa a se perder mais ainda. Porque se o começo era pra desenvolver, pra gente criar uma ligação com eles, nem todos os personagens têm tempo de tela suficiente pra gente se importar com eles, e mais do que isso, nem tudo ali é bem trabalhado, desenvolvido com o potencial que tinha em mãos. E aí quando o filme chega no seu final, você vê que o final também é decepcionante. A pressa e algumas atitudes de personagens fazem com que até algumas atitudes sejam bobas. E aí esse filme ainda entra no maior erro que filmes de terror tem hoje em dia, que é não pensar num filme fechado para entregar um bom filme, é pensar em franquia. O final desse filme visivelmente é um gancho para, se der certo, vamos ter continuações com outras ideias. Não que a virada final não seja surpreendente, ela é, mas o filme não apresenta de uma forma interessante para chegar até aquele ponto. A gente não tem uma base tão grande daqueles personagens pra gente participar do mistério para chegar naquele ponto. Você pode chegar naquela conclusão, dá pra você chegar, mas o filme não deixa você participar tanto para chegar até ali. Então é um filme que ele é mais decepcionante do que ruim. Eu não acho um filme horrível, eu não acho um filme terrível, achei ele abaixo da média exatamente pelo potencial que ele tinha. E parece que o filme vai se perdendo no meio do caminho. O começo promissor que apresentava os personagens, você vê que no meio eles não são bem desenvolvidos e viram desinteressantes, e no final, o final não é decepcionante. Inclusive, os personagens, eu comecei gostando, no meio pro final, eu praticamente não gostava de ninguém e só queria que o filme terminasse. E aí entra outro problema. Se você não se importa com nenhum personagem que você tá vendo o filme, por que você vai se preocupar com a conclusão deles? Isso é um problema. Então, esse é um ponto muito difícil. Outra coisa é a direção, que começa muito promissora, muito criativa, e quando chega na metade para desenvolver assuntos mais perigosos, você vê que ele se perde um pouco nisso. Ele se perde um pouco no que realmente ele quer contar. Eu até gosto de algumas ideias da direção, como mudar a câmera rapidamente, mostrar quem realmente está no corpo de cada um, mas de modo geral, isso acaba sendo decepcionante. E até cria um furo de roteiro em certo ponto. Mas quando você pensa em modo geral, esse é um filme, de novo, mais decepcionante do que ruim. Que tem uma trilha sonora que é funcional, cria um mistério, um suspense, uma direção que ela tenta fazer o que pode, mas se perde no meio do caminho, e personagens interessantes. E uma história que tinha um potencial acaba sendo jogado fora aqui. É mais um filme realmente descarte da Netflix do que realmente um filme promissor. E eu acho que não vai ter continuação, porque a Netflix vende um filme que termina para ter continuação, mas nem eles investem tanto para ele ter uma continuação assim. Concluindo, Identidades em Jogo é um filme muito promissor. Mostra o potencial no começo, mas se perde no meio do caminho. Se perde em direção, atuação e personagens. E uma conclusão que eu, pelo menos, não gostei. E por isso que eu fecho o filme Identidades em Jogo com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Identidades em Jogo? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.